Olá, vem comigo para mais uma edição do Sem Filtro. Aqui convidamos personalidades de destaque para falar de política, literatura, saúde, educação, arte, entre outros assuntos. Para este debate de hoje, convidamos jornalistas de diferentes veículos de comunicação. O programa Sem Filtro é um espaço plural de ideias. E os entrevistadores e convidados estão online aqui, já na nossa telinha, no estúdio da TV UFMA, para participar deste debate. E se você quer mais informações, acesse o canal do YouTube da TV UFMA e das mídias sociais. A nossa entrevistada de hoje é a professora, escritora, membro da Academia Maranhense de Letras e Ludovicense de Letras, Séries Costa Fernandes. E antes do debate, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória. Vamos lá! Séries Fernandes é soteropolitana e professora aposentada do curso de letras da UFMA, onde ministrou aulas de inglês, história da literatura, teoria da literatura e literatura portuguesa. Na UFMA também chefiou a divisão de estágio curricular, o cargo de pró-reitora de graduação e assessora de relações institucionais. Em outubro de 2020, recebeu o título de professor emérito pela UFMA. Após a aposentadoria na UFMA, Séries foi colaboradora do governo do Maranhão na Secretaria de Educação e depois como gestora de projetos especiais do governo do Maranhão. Em 2001, foi eleita para a cadeira de número 39 da Academia Maranhense de Letras, que tem como padrinho Augusto Olímpio Viveiros de Castro. Séries é a mais antiga entre as 4 mulheres integrantes da Academia Maranhense de Letras. Também faz parte da Academia Ludovicense de Letras. Entre várias obras publicadas, um destaque seria o livro O Narrador Plural, na obra de José Saramago. Séries Costa Fernandes foi uma das primeiras pessoas no Brasil a publicar um trabalho acadêmico respeitável sobre o homem que anos depois conquistaria o primeiro e até agora único Prêmio Nobel para a literatura de língua portuguesa. E os jornalistas convidados para a entrevista de hoje são a Meliane Araújo, jornalista da TV UFMA, e Lima Coelho, jornalista e escritor. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela participação. E eu vou começar com a primeira pergunta. Bom, por conta da sua trajetória na educação e produção literária, a senhora foi eleita em 2001 para ocupar a cadeira 39 da Academia Maranhense de Letras, uma das poucas e mais antigas mulheres da instituição. Nós estamos em 2021. Como é que a senhora avalia hoje a presença e o protagonismo das mulheres neste espaço? Eu gostaria de agradecer essa oportunidade aqui da TV UFMA, né, de dar essa entrevista que certamente vai ser bastante interessante, pelo menos para mim. E gostaria de saudar também, além da Josi, que está me entrevistando, a jornalista Josi, a jornalista Meliane Araújo, né, da TV UFMA, e o jornalista e escritor Lima Coelho, também gostaria de dar minhas saudações para eles. Fico muito satisfeita deles estarem participando juntamente comigo desse programa. Eu acho que o protagonismo das mulheres aqui, na nossa terra, aqui como no Brasil inteiro, ele segue o ritmo do protagonismo das mulheres como um todo na história da mulher, né? Nós tivemos séculos e séculos sendo, não digo oprimidas, mas proibidas, né, de fazer exercer uma atividade intelectual. A mulher, quando escrevia, ela escrevia muitas vezes com pseudônimo ou masculino, ou escrevia escondido, como se fosse alguma coisa culpável, criminosa. E também não participava dos trabalhos nem da sociedade em geral. Isso foi uma questão de séculos, como eu disse a você. E aos poucos nós fomos nos libertando, né, com o feminismo, com a pílula, que foi muito importante também. Não vou entrar nessa questão agora, porque seria uma discussão grande, também uma questão de libertação. E as mulheres começaram a mostrar a que vinham, né? Hoje em dia as mulheres estão nas universidades, em todos os cursos, estão em todas as profissões, até astronautas, piloto e todos os tipos de coisas. E também na literatura a mulher resolveu mostrar a sua cara. Nós temos aqui no Maranhão muitas mulheres que são excelentes escritoras. Eu não vou nomear aqui porque são muitas.
e são mulheres de valor, e nós estamos crescendo dentro desse ambiente literário. Agora, não deixa de haver ainda uma certa misoginia, né, por parte dos homens, é claro, com essa concorrência das mulheres. Talvez eles se sintam assim mais temerosos, porque as mulheres estão invadindo muitas áreas que eram exclusivamente masculinas, né? Uhum. Então, eu considero que nós estamos muito bem literariamente aqui. Nós temos poetas, dramaturgas, temos historiadoras e temos cronistas, contistas, romancistas. Nós estamos muito bem de literatura feminina aqui no Maranhão. Vamos reverenciar as mulheres. Vamos começar então com a Meliana Araújo, jornalista aqui da TV UFMA. Seja muito bem-vinda. Séries, você tem uma história aqui na UFMA, né? Você foi professora do curso de letras aqui por bastante tempo, também ocupou cargos importantes aqui na instituição. Você tem saudade? Já pensou na possibilidade de voltar a lecionar, de voltar essa paixão que você tem, voltando a lecionar? Olha, eu sempre digo, Ameliane, que uma vez professora, sempre professor. Professor não é profissão, é vocação, assim como padre, como médico. Eu acho que eu fui professora desde criança, porque eu me lembro de ensinar as empregadas domésticas da minha casa a ler, eu me lembro de ensinar minhas bonecas, que eram poucas, eu não gostava muito de brincar de boneca, mas quando brincava era para ensinar. E também meus filhos, antes de eu poder estudar e ter uma vida intelectual fora, eu também ensinava bastante meus filhos, gostava de contar história. Então, eu acho que eu nasci professora, entendeu? Agora, depois eu fui obrigada a me aposentar, aqui eu entro com uma coisa política que eu não gosto muito de falar, mas fui obrigada pelo Fernando Henrique, que ameaçou todos os professores na época a de se aposentarem pelo salário do INSS, e tinha pessoas que estavam no auge da sua produção, como no caso eu, fui obrigada a me aposentar ameaçada, né? E depois, graças a Deus, eu fui convidada pelo governo do estado a exercer diversos cargos, ainda trabalhei mais por 16 anos, você vê que eu tinha uma capacidade de serviço ainda muito grande que eu poderia ter dado para a universidade, né? E não dei por causa do nosso companheiro, professor também. E agora eu não me sinto muito desejosa nem capaz de voltar ao magistério, porque as coisas mudaram muito, né? Mudaram muito. Eu tenho uma filha, tenho 2 filhos que são doutores da UFMA e que eu vejo a labuta diária deles, e agora com a pandemia, que mudou totalmente tudo em relação ao ensino presencial, a luta que eles têm para poder adaptar as aulas e fazer tudo da maneira melhor possível para o aluno. Eu não sei se eu teria coragem suficiente e bagagem suficiente para fazer isso, porque quando mais velho a gente fica, a gente vai estranhando mais as tecnologias, né? Embora eu tenha nascido na tecnologia, porque eu trabalhei na famosa TV SEMA, né? A TV do Maranhão foi o primeiro ensino à distância revolucionário no Brasil. Eu já tive essa experiência, graças a Deus. Lima Coelho, jornalista e escritor, fique à vontade. Eu tenho o hábito de, todos os dias, fazer pesquisa via internet, principalmente nessa área da literatura. Ainda me incomoda muito, como maranhense de São Luís, estar ouvindo falar muito de Atenas brasileiro. Tempos idos. Professora, de Atenas a Apenas, o que é que mudou? Olha, realmente, se nós nos compararmos com aquela época áurea em que São Luís, né, Maranhão, mandava os nomes para o sul do país, e o sul do país era, vamos dizer, quase súdito do que nós produzíamos aqui intelectualmente, as coisas realmente mudaram, né? Nós não temos assim tantas produções nacionais, né? Temos produções locais, tantas produções nacionais como nós tínhamos naquela época. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa, não tanto, talvez por merecimento,
mas porque quem quer se destacar tem que ir embora do Maranhão. Você vê que Ferreira Goulart, grandes autores, eles foram embora do Maranhão, saíram todos, José Montelo, você vê que houve assim um êxodo, não é? E dos que ficaram, poucos conseguiram realmente se projetar, como num caso assim, muito específico do Nauro Machado, né, que é um poeta nacional que fez muito, que ficou na província. O Nauro, a questão deixa eu me lembrar outra agora aqui, além do Nauro, tinha Caças. exatamente Caças, mas o Caças Professor foi para. O Caças, Caças não ficou aqui, o Caças está em São Paulo, veio agora para cá. Ele fez muita projeção por lá também para poder se tornar conhecido, né? Então, as pessoas que ficam aqui, dificilmente elas conseguem se projetar nacionalmente, né? E tem pessoas que realmente aqui têm esse material, esse talento, mas não conseguem porque aqui ainda é província, né? Aqui ainda é província. E nós temos menos capacidade de divulgação e nacional. Poucas pessoas agora, nós já tivemos tempo de ter 5 maranhenses na Academia Brasileira de Letras, participando da fundação, vários maranhenses. Agora, que eu me lembre agora, parece que nós só temos José Sarney na Academia Maranhense de Letras, perdão, da Academia Brasileira de Letras. E Ferreira Goulart morreu, né? as editoras nacionais, elas têm criado várias plataformas para divulgação de obras de escritores brasileiros para países de língua portuguesa, países de língua inglesa. E a exemplo do disco, do CD, é uma coisa muito escondida, né? Porque você não sabe o quanto de livros você vende lá fora. Eu, por exemplo, tenho uma obra por uma editora de São Paulo que traduziu para o inglês e vende em português para os países de língua portuguesa e para os países de língua inglesa. Como eu realmente não sou conhecido, os direitos autorais são poucos, eu não tenho como medir isso, né? E outras editoras também estão com esse tipo de plataforma, não pensando na projeção do escritor brasileiro, mas pensando em ganhar dinheiro à custa dos escritores brasileiros. O que a senhora acha? Realmente nos falta, né? Nos falta aqui no Maranhão grandes editoras. Os escritores daqui costumam mandar editar livros no Piauí, bem aqui pertinho, né? Piauí, Paraíba, tem editoras bem melhores e mais baratas do que aqui em São Luís, né? Eu já tive essa experiência quando eu estava no Odilo, mandando editar um livro de arte de 500 páginas que veio entregue aqui. Eram verdadeiros tijolos de livro, muito bem editado, com muitas fotos e tudo mais, e saiu a metade do preço do que sairia aqui. Então, as pessoas mandam para fora, e nós temos necessidade dessas grandes editoras aqui, e como você diz, a gente não tem esse controle, né? Não tem o controle a essa distância que poderíamos ter como a editora aqui. O Sem Filtro vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta com Sem Filtro e a nossa entrevistada de hoje é a professora, escritora, membro da Academia Maranhense de Letras e ludovicense de Letras, Séries Costa Fernandes. Destaco também a participação dos jornalistas convidados para este debate Sem Filtro. E você pode conferir este programa no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais pelo link que aparece aí na telinha. Lima Coelho, eu vou deixar você abrir essa rodada de perguntas. Fique à vontade. Da editoria aqui em São Luís, a professora Séries falou muito bem. O livro aqui é muito caro. A maioria, todos os escritores maranhenses, eles têm que bancar as suas obras aqui. Não tem quem banque. Se você não consegue, por exemplo, patrocínio de governo estadual, municipal, de empresas privadas, tipo a Alumar, concursos que a gente pudesse
participar, para tentar ter uma obra publicada, porque, na verdade, tudo é muito caro. Dos 30 livros que eu já publiquei, eu acho que 18 foram patrocinados, o resto foi bancado por mim mesmo, né? São quantidades pequenas, de 1000 livros, né? No máximo, caríssimo. Eu tenho colegas que lançaram livros aí que fizeram empréstimo, né? Só por uma questão de querer mostrar o seu trabalho. O que a senhora acha? Há possibilidade de mudança no mercado editorial no Maranhão, professora? Olha, eu gostaria muito que tivesse, né? Agora, nós chegaremos a esse ponto, certamente, mas quanto tempo nós vamos levar sofrendo até chegar a esse ponto? Agora, o que está acontecendo também com os escritores, principalmente os escritores que têm menor poder aquisitivo e os jovens que estão começando, é a falta desse apoio institucional, a falta dos concursos que nós tínhamos estaduais e municipais, em que muita gente era premiada e tinha sua obra publicada. Se bem que, ultimamente, acho que eles foram suspensos porque eles estavam em dívida com os escritores. As obras não estavam sendo publicadas e tinha escritor que entrava até na justiça por conta disso. Isso não pode acontecer. Tem que haver esse incentivo, essa publicação, porque senão fica parado. E o escritor, às vezes, se junta com outro e faz uma publicação pequena, com uma tiragem pequenininha, e isso é muito ruim para a divulgação da cultura, porque fica sempre os mesmos, a mesmice, aquela coisa para o desenvolvimento da nossa literatura, da nossa cultura, nós temos que ter esses concursos, esses eventos literários, que devem ser não só apenas do governo da prefeitura, como também de órgãos de empresas particulares, que possam fazer se nós somos Atenas maranhenses, vamos investir na cultura, vamos investir na literatura, né? Sim. Eu concordo com o Lima Coelho que essa falta de recursos para que as pessoas editem aqui está travando muito a nossa expansão da nossa cultura, nossa literatura. Sim. Agora, professor, aproveitando que a gente está falando sobre isso, queria que a senhora fizesse uma avaliação sobre a importância e o papel da Academia Maranhense, do Dom Vicêncio de Letras, para a formação, para a divulgação dessas obras aqui. O papel das academias, ele é sempre um papel que não é muito bem entendido, porque a academia é uma espécie de guardiã da cultura. A academia, ela não tem muito essa coisa da difusão, de propagandear. Não, a academia ela é mais de manter essa cultura, de preservar e de não deixar morrer, né? Não deixar morrer grandes vultos, grandes nomes, como, por exemplo, a Academia Maranhense está publicando agora muitos livros que estão esgotados de autores do tempo da Atenas, né? Que ninguém que se ouve falar, mas não tem acesso, não tem condição. Então, eles têm publicado bastante, e também de membros da academia. O que está faltando para a academia também é um concurso literário que eu acho que deveria ter. Agora, nós estamos com um plano editorial muito bom, que está recuperando esses livros que a gente escuta falar e não tem mais onde comprar, nem no sebo você encontra, né? E livros essenciais, básicos para a nossa cultura, né? Como livros de fundadores e livros de gente como Bandeira Tribuzzi, que também não tem mais, Luci Teixeira, não tem mais. Quem são essas pessoas? Ninguém sabe. Ou então ouvem falar, mas nunca leram nada, porque não está acessível, entendeu? Então, isso aí é uma das funções da academia. Outra é preservar. Quando você entra, eu tive atrás de mim 4 predecessores. Então, eu tenho a obrigação de estar renovando esses 4 predecessores para que as pessoas, que eles estejam... por isso que a gente chama de imortais,
porque a gente não deixa morrer, entendeu? Não deixa morrer. Faz o discurso, pronuncia alguma coisa no centenário, coloca no jornal uma crônica sobre fulano, a gente vai, com essas coisas assim, a gente vai deixando que eles fiquem vivos, entendeu? Então, por isso que a gente é imortal, né? Que o Pedro Neiva dizia que ele preferia ser imorrível do que imortal, né? E no que eu concordo com ele. Então, essa imortalidade, que é muito discutível, é que nós temos. E também, sobre a questão da academia, muita gente acha que quem está na academia são os grandes, são os melhores. Não. A academia é de quem teve coragem de se candidatar para entrar. Quem tem amizades e quem tem empatia, porque ninguém... A academia é uma agremiação como outra qualquer. Você não quer conviver com uma pessoa que você não tem simpatia. As pessoas que querem entrar na academia, elas têm que frequentar a academia, elas têm que ter amizades na academia, para que a gente possa querer que essa pessoa seja um confrade, entendeu? Ou uma confreira. Porque eu concordo com as mulheres não estão tendo coragem de se candidatar. Esse quer, não tem mulher na academia. Eu concordo com isso. Tem tanta mulher valorosa aqui em São Luís, às vezes eu fico angustiada com isso. Mas eu já convidei pessoalmente várias mulheres e elas não se candidataram. Quer dizer, talvez um medo, talvez um receio de que, sendo mulheres, elas vão ser boicotadas, né? Que não é verdade. Né? Passou a fase do QI, de QI indica? Não é bem assim. Toda agremiação tem essa história, né? A gente não pode dizer que a academia está isenta dessas questões de QI ou de que a gente não pode dizer. Quem leu aquele livro de Jorge Amado, Farda, Fardão, Camisola de Dormir, não sei se você leu, que mostra muito os bastidores de uma academia, né? Não são os melhores, não são... São pessoas que estão interessadas em literatura, que trabalham para a literatura, são bons. Agora, isso é como, me perdoe, é como hospício, que tem aquela placa, são todos os que estão? Estão todos os que são? Então, a gente não tem, né? Eu sou da academia e não me considero melhor do que muitas e muitas mulheres que estão fora da academia, que são ótimas, que não entram porque não querem. Um exemplo que eu posso dar aqui é a Arlete Nogueira da Cruz, ela não quer entrar. É uma mulher que, na hora que ela se candidatar, todo mundo vota nela, mas ela não quer. Ela não quer porque ela guarda a memória de Naura, então ela não quer. Ameliana Araújo, jornalista da TV UFMA, fica à vontade. Sério, Tem que olhar para foi lá. uma das primeiras pessoas no Brasil a publicar um trabalho consistente, respeitável, sobre o José Saramago, o escritor que conquistou o Prêmio Nobel para a literatura de língua portuguesa, né? Como você define a sua relação com a obra de José Saramago? Olha, isso aí é engraçado. Eu estava fazendo pós-graduação no Rio de Janeiro, na PUC, quando o Milor Fernandes começou a ler, a falar sobre o Memorial do Convento. Ele disse que era imperdível, criou essa palavra, que é um neologismo que hoje em dia se usa, que era imperdível. E eu comprei para ler e me apaixonei. Aí tinha a livraria Camões, não tinha livro de Saramago no Brasil. A livraria Camões, que é uma livraria do centro do Rio, que vende livros de Saramago, eu comecei a comprar. E tive um professor de literatura portuguesa, Jorge Fernandes, que era entusiasmado por Saramago também, e eu comecei a compartilhar essa paixão. Quer dizer, quando foi em 87, eu estava estudando Saramago. Saramago só começou a ser lido em Brasil em 82. Aliás, antes de Milor falar, eu já estava lendo, perdão. Eu li Levantado do Chão antes dele falar em Memorial do Convento. Quando foi em 90, eu publiquei um livro, publiquei uma tese, que depois virou um livro. E a editora da UFMA levou um livrinho muito mal feito, quer dizer, um livro mal feito, mas estava bem escritinho. E foi para a Bienal de São Paulo, vendeu tudo. Eu virei best-seller de lá, quer dizer, best-seller com um montinho de livro, né? E então, eu fiquei achando, poxa, realmente, talvez eu tenha dito alguma coisa interessante disso. Esse livro já está na 3ª edição e eu tenho a satisfação de dizer que ele está na bibliografia básica da Universidade do Porto para estudos de Saramago.
É um orgulho que eu tenho, que a Universidade do Porto colocou esse livro na bibliografia básica. O aluno que quiser estudar Saramago tem que ler a minha obra. E eu já tenho uma porção de gente que fez mestrado, doutorado, que tem a citação do meu nome e os comentários que eu fiz na sua obra. Quer dizer, eu estou sendo lida em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, por causa de um livrinho que eu fiz, que a vantagem que ele teve foi de ser, como a Meliane falou, precursor de muitos livros no Brasil, né? Quando não tinha bibliografia sobre Saramago, já tinha esse livro meu. Mas fruto de uma pesquisa da sua dissertação. É uma questão também. de paixão. Até hoje eu sou apaixonada. Se a Pilar não tivesse pegado ele, talvez eu tivesse ido lá. Vamos falar mais de literatura no próximo bloco? Ah, a gente eu volta já com o programa Sem Filtro. Estamos de volta para o terceiro bloco e a nossa entrevistada de hoje é a professora, escritora, membro da Academia Maranhense e ludovicense de letras, Ceres Costa Fernandes. Destaco aqui comigo neste debate a participação dos jornalistas convidados com o nosso formato online. E lembrando que você pode conferir esse programa também no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais, pelo link que aparece aí na telinha. Professora, aproveitando e falando de obras consagradas, né, de pesquisa, publicação, a senhora recebeu muitas medalhas também, e de diferentes instituições. E todas decorrentes de um reconhecimento de seu papel na formação, né, por meio da literatura. Como é que a senhora avalia hoje? E como é que a gente pode fazer para a gente aprimorar mais habilidades e interesse nesse campo? Aonde que a gente tem que apostar? Bom, eu lhe digo que eu recebi essas coisas todas com uma certa surpresa, né? Uma certa surpresa, porque eu acho que eu não fiz mais do que... Eu fui uma escritora tardia, né? Eu fui uma escritora tardia. Eu achava que eu era professora e eu tenho uma... Eu vou falar aqui, não está bem... Eu tenho uma ascendência de escritores, né? Meu avô que foi da academia também, meu irmão, meu tio... Todos eles foram escritores. Então, nesse ambiente, eu me sentia assim, meio diminuída, meio pequenina. E quando eu escrevi meus primeiros livros, que eu escrevi a história da religião medieval, né? Literatura medieval e religião, quando eu escrevi Surrealismo e Loucura, essas coisas assim, eu escrevi pensando nos meus alunos. Porque eu ensinei literatura portuguesa, teoria da literatura, história da literatura, e às vezes eu queria dar para eles um exemplo de como trabalhar o texto, né? Então eu fiz vários ensaios para mostrar como trabalhar o texto. E, inclusive, aquele da literatura medieval, eu que sou apaixonada pela Idade Média, eu fiz porque eu dava aulas sobre isso. E publiquei me achando professora, entendeu? Quando eu comecei, que o Saramago está fazendo 100 anos, agora eu vou fazer uma palestra sobre ele na academia. Ele está fazendo 100 anos. Eu comecei de repente, ele ganhou o Prêmio Nobel. E estava escrevendo uma chorrilha de bobagem no jornal, e meu marido disse assim para mim, por que você não escreve alguma coisa sobre Saramago, já que você estudou tanto ele? Esse negócio aí está uma bobajada. Alguns bons, né? Mas tinha uns assim. E eu escrevi um artigo sobre Saramago, sobre o prêmio dele. E eu escrevi descompromissadamente. Aí, naquela época, o jornal estava efervescente, né? Eu recebi várias coisas, o próprio jornal me encaminhou, eu recebi várias manifestações por aquilo. Eu fiquei, o pessoal está interessado nisso. Aí pedindo que eu escrevesse mais. Aí eu escrevi mais. Aí comecei a escrever crônicas literárias, né? Comecei a escrever crônicas literárias e tendo essa repercussão. Até um dia um amigo me disse assim, olha, tuas crônicas não é chata com esse negócio de literatura, porque não escreve outras coisas mais fáceis da gente entender. E eu disse, ué, mas eu sou professora, vou escrever o quê? Aí eu comecei a pensar em escrever coisas do cotidiano. Aí eu ganhei mais aprovação, tá entendendo? E assim eu fui fazendo até chegar na ficção, que agora está me tomando toda, que eu estou fazendo uns contos, estou assim, com pena de não ter mais tempo de ficar escrevendo os contos, né? Depois que eu me aposentei, eu fiquei absolutamente sem tempo. Então, aí
começou esse negócio de escritor, assim, como quem não quer nada, sabe? Assim como essa questão dos meus prêmios, até hoje eu não entendo porque eu recebi esses prêmios, e acho que não me esforcei tanto assim, não. Acho que é porque eu tenho amigos, pessoas que gostam de mim, sei lá. Porque eu recebi muita coisa que, às vezes, eu penso assim, será que eu mereci isso? Como a medalha que eu acho mais importante é dos 400 anos de São Luís, da Assembleia, que só 400 pessoas receberam no Maranhão. Teve gente que se zangou, brigou porque não recebeu. Eu digo, gente, eu recebi, não sei nem porquê. Agora estão brigando, será que vão brigar comigo? Entendeu? A senhora recebeu aqui palmas universitárias também, né? Palmas universitárias, professor emérito. Sim. Recebi a medalha de Laura Rosa, que foi a primeira mulher que entrou na academia, mas das mulheres que se destacaram, mulheres de educação, que se destacaram em outros ramos, né? Porque eu me destaquei na saúde, me destaquei na arte, sem querer. Me deram o Odilo Costa Filho na mão e eu não sabia nada. Quer dizer, eu sabia de arte assim, eu estudava pintura, porque eu gostava, para meu prazer. Mas não sabia de trabalhar com gente de Bumba Meu Boi, com gente de coisa. Aprendi e gostei. Tambor de crioula. Me enriqueceu, sabe? Eu peguei uma coisa que eu disse, o que eu vou fazer com isso? E eu acho que essa coisa me fez muito bem. Porque agora eu entendo muito mais da cultura maranhense do que eu entendia antes. Então, eu acho que cada cargo que eu tive foi para me enriquecer, entendeu? Para me enriquecer. A saúde das crianças. Foi um projeto lindo, não tenho tempo de contar aqui, mas me enriqueceu muito, me deixou. Foi a única coisa que eu fiz, eu tenho certeza que eu não vou para o inferno. Porque só com aquilo eu chego lá e digo, olha, São Pedro, eu fiz aquele negócio ali, por favor, deixa eu passar. Vamos para a rodada de perguntas. Belena Araújo, jornalista da TV UFMA, fica à vontade. Teres, falando dos cargos que você ocupou, uma das muitas contribuições que você deu para o Estado, você, enquanto gestora de programas especiais do governo do Estado, você desenvolveu o projeto Saúde na Escola, um projeto que levou qualidade de vida para alunos do ensino fundamental. Inclusive, inicialmente foram em 25 municípios, esse número foi ampliado para 86 municípios, logo em seguida. Como você vê a extensão desse projeto, a aceitação desse projeto? Olha, eu quero fazer uma pequena correção para você, Ameliane. Ele chegou a 300 municípios. Nós começamos com a ideia de atingir primeiro os municípios da famosa regional de São Luís, que só tinha 18 municípios, né? Então, ele tratava, pegar aqui São Luís, nós montamos 130 consultórios de dentista, e eles davam óculos para as crianças todos os anos, renovavam esses óculos. Tinha programa auditivo para menino de primeira e segunda série, davam aqueles aparelhos de ouvido, faziam o teste, e dermatologia sanitária, descobrimos até vários casos de hanseníase com isso. Então, é um projeto que eu disse que é esse, que eu disse que eu entro no céu, porque eu sei que nós, não só eu, o pessoal todo que trabalhava, com uma dedicação enorme nesse projeto, ficamos assim, ficávamos comovidos de trabalhar ali, sabe? Era o dentista nos ajudando, era o oftalmologista nos ajudando, eram médicos que deixavam o consultório para consultar nossas crianças de graça, colocavam próteses nos nossos alunos sem cobrar nada, só às vezes o material. Era assim, uma corrente de boa vontade muito grande. Foi uma coisa assim que eu acho que não devia ter terminado. Não devia ter terminado. E o prefeito, o Braide, prometeu na campanha dele que ia reinstalar esse projeto. Eu espero que ele reinstale, porque é a coisa mais bonita que eu já tive a oportunidade de participar aqui em São Luís. Lima Coelho, jornalista, escritor, por favor. Ficção ou preservação da história, professor? O que é que a senhora prefere? Sinceramente, eu sou mais da ficção. Eu não sou historiadora, nunca fui historiadora, eu admiro muito quem é. Eu acho que são pessoas extremamente necessárias, porque senão a gente não teria como preservar a nossa história, mas eu não tenho vocação para isso. Eu tenho vocação mesmo para ficção e para coisas que possam ser educativas no sentido de que alunos e professores
possam aproveitar como experiência para si, né? Mas eu sou muito da ficção. Até meus trabalhos que não são, que são vamos dizer, paradidáticos quase, eles têm alguma coisa de ficção. Eu realmente sou fã da ficção, por isso é que sou fã de Saramago. A gente está falando de publicação de livros, a senhora falou que está muito ocupada agora, né? Na aposentadoria, produzindo bastante. Eu queria que a senhora falasse sobre essa produção. Por incrível que pareça, depois que eu me aposentei, eu fiquei sem tempo, né? Eu, enquanto trabalhava de manhã até de noite, às vezes, no intervalo do almoço, qualquer coisa, com a secretária que eu tinha, eu conseguia fazer qualquer coisa. Na minha casa eu não consigo, porque ninguém respeita meu trabalho. E a minha empregada, eu estou escrevendo, ela diz, falta cebola, falta não sei o quê. Quer dizer, eu não consigo me concentrar, né? Aí toca o telefone, chega alguém, não sei o quê, é difícil. Eu já pensei até em alugar um apartamentozinho para escrever, mas meu marido é totalmente contra. Então, eu vou fazendo aos trambolhões, né? Mas eu estou com 4 obras me preparando. Aliás, eu tenho muito material. Eu escrevi no jornal, desde 98 que eu venho escrevendo no jornal, eu tenho para mais de 500 textos que eu tenho uns descartáveis e outros aproveitáveis. Então, eu só coloquei um livro a respeito desses textos. Os outros todos são livros sobre teoria da literatura e um único livro sobre crônicas e sobre narrativas. Então, eu tenho muito material. O negócio é selecionar. Agora, eu sou perfeccionista. Cada vez que eu escrevo, que eu vejo, quero reformular. Aí é que é complicado, né? Eu estou prevendo agora fazer um livro de contos, outro de memórias soltas, assim, né? É quase uma memória, porque você sabe que quando a gente lembra das coisas, a gente sempre acrescenta alguma coisa, né? Meu filho me diz assim, mamãe, não foi bem assim que aconteceu. Eu digo, mas para mim foi. Porque eu acho que cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma história. Aquela é a minha história. Se está certo ou está errado, não sei. Foi a minha história. Então, eu quero colocar esse livro de memórias. Quero colocar um livro de perfis, que eu já tenho os textos todos prontos, falta reunir perfis de escritores maranhenses, pequenos perfis, e ensaios maiores sobre escritores. E tem também o de crônicas, que tem umas crônicas que eu gosto, que eu queria perpetuar, né? E outras que a gente vai botar fora. Mas precisa de tempo, preciso de demitir empregada, marido, tudo para ver se consigo fazer. Vamos falar mais de produção literária, no próximo bloco, a gente volta já já. Estamos de volta para o nosso último bloco com a nossa convidada de hoje, a professora, escritora, membro da Academia Maranhense de Letras, Ludovicense de Letras, Ceres Costa Fernandes. Aqui comigo, agradeço a participação dos jornalistas convidados neste debate sem filtro aqui na TV UFMA. Este bloco eu deixo ele livre para as temáticas e vou começar então com a Meliane Araújo, jornalista da TV UFMA. Fique à vontade. Professora Ceres, a Ceres Costa Fernandes ainda tem algum sonho que ela garante, eu vou realizar ainda, eu quero isso e eu ainda vou realizar? Olha, a gente sonha enquanto está vivo, né? Quando para de sonhar, acho que já morreu. Agora, eu tenho o meu sonho de publicar esses 4 livros. Publicando esses 4 livros, eu tenho o sonho de talvez me desvincular de escrever e fazer coisas mais descompromissadas. Vai ser difícil, eu acho que eu vou continuar escrevendo. Mas eu gostaria muito assim, de passar mais tempo com netos, com viagens. Eu gosto muito de conversar com pessoas. Mas agora a gente não pode se encontrar com ninguém. Nós estamos vivendo num mundo assim, meio surreal, meio de filme de ficção científica. A gente só fala com os parentes da gente através de imagem. Eu me lembro daqueles filmes que o pessoal falava, né? Através da imagem. Pois nós estamos assim. Então, ainda bem que eu escrevo, porque é uma maneira de, como dizia a Freud, é uma maneira de se escapar da loucura, né? O meu livro Surrealismo e Loucura fala sobre isso. A arte é uma maneira de você escapar da loucura,
né? Uma forma de loucura que faz você escapar da loucura. Então, eu escrevo para tentar escapar da loucura, né? E acho que vou continuar fazendo isso até que o mundo entre nos eixos novamente e a gente possa curtir mais a vida sem medo, né? Lima Coelho? Como agora estou em assuntos variados, eu queria perguntar se a senhora está lembrando, para colocar no seu livro de perfis, do Adelino Fontoura, que é um escritor maranhense, nascido em Axicá, e que é muito esquecido. Ele é o patrono da cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras. Eu participei recentemente de um encontro literário e vários nomes de acadêmicos foram citados, desses antigos mesmo. E Adelino Fontoura não foi citado. Aí eu dei a dica, né? Adelino Fontoura não é lembrado por quê? Aí a pessoa pediu desculpas e lembrou. Quer saber se nos perfis Adelino vai entrar, né? Apesar de não ter um bom volume de obras publicadas, né? Mas ele escrevia muito sobre literatura. Não, eu estou escrevendo perfis de pessoas vivas, de pessoas, por exemplo, eu privei com poetas como Nauro Machado, eu privei de pessoas como Jomar Moraes, que é o nome da academia, não é? Pessoas que precisam ser, né? Mário Meirelles, que é uma grande perda que a academia teve. Então, essas pessoas, Arlete Nogueira da Cruz, essas pessoas eu desenhei um perfil, vamos dizer, sem muitas pretensões, apenas colocando a parte humana dessas pessoas, a maneira o encontro que eu tive e como eu convivi com essas pessoas. Eu registro, não é assim um perfil para a posteridade aprender sobre esses. Foi um perfil, a pessoa humana que eu vi dentro desses escritores e a oportunidade que eu tive de conviver com eles. Então, por isso são pequenos perfis, né? Agora, eu tenho estudos mais acurados sobre escritores que têm 20, 30 páginas e tudo. O Adelino, infelizmente, não está nos meus estudos, mas eu poderia levar essa reivindicação sua para a academia e que o Adelino fosse republicado, né? Eu também acho que ele é um grande escritor e que a gente pouco fala nele, né? Vou puxar um pouquinho agora para a parte da educação também, que me interessa bastante, a sua atuação, a sua contribuição, e principalmente em relação às bibliotecas, né? A gente sabe que hoje, com as tecnologias, esse espaço, às vezes, ele fica dividido, às vezes ele fica integrado, mas qual é a avaliação que a senhora faz sobre a importância, né, destas bibliotecas nas instituições de ensino, nos ambientes escolares? Olha, eu acho que é fundamental, a biblioteca é fundamental. Você pesquisa muito pela net, mas é insatisfatório, não é conclusivo. Eu, por exemplo, muitas vezes eu pesquiso na net, porque eu não quero ficar para trás, eu não quero deixar de acompanhar a modernidade, porque eu não quero virar um fóssil. Mas eu sempre que procuro na net, aquilo ali é meu primeiro passo. Depois eu vou me aprofundar no livro, porque ela não me satisfaz, entendeu? Deixa aqui aquela coisa assim, e a gente quer mais, a gente quer mais. Então, o livro nos dá isso, né? Então, eu espero que os nossos alunos não fiquem satisfeitos só com a pesquisa online. Eles procurem as bibliotecas, que a pesquisa online seja um estímulo para você entrar e saber mais a respeito daquela coisa. Então, isso é o grande papel do professor. O professor deve colocar isso, olha, aqui está isso, vão atrás do que é mais importante, vão atrás da essência, vão atrás de buscar mais coisas. Esse autor que você está ouvindo na net, de que lugar ele fala? Qual é a competência dele? O que ele está dizendo que você tem que aprender aquilo? Não, você tem que buscar quem tem a verdadeira competência de dizer aquilo. Você vai testar esse autor, você vai procurar a fonte que ele bebeu. Isso é que é importante a gente fazer. Agora, o papel do professor agora
que não pode ser mais professor de conteúdo, que o conteúdo já está lá, é o professor que vai orientar o aluno e fazer o aluno buscar essa verdade, testar essa NET, a competência da NET. Agora, ela veio para ficar. Essa pandemia modificou totalmente a educação e quando ela passar, se ela passar, a educação já é outra. Não vai ser mais igual nunca, entendeu? Não vai ser só online, mas também não vai ser só presencial. E o professor tem que aprender a lidar com uma educação híbrida e saber unir as duas para que os alunos tenham interesse pela sala de aula, né? Não fiquem só naquela pesquisa, né? Que não leva a grande coisa, é um negócio circular. Vamos lá, que a gente tem mais tempo, mais uma rodada de perguntas. Lima Coelho, jornalista, por favor, fique à vontade. Professora, a pandemia trouxe o ensino virtual, mas lembramos agora que em alguns países já existe, eu não sei, na verdade, o nomezinho que se dá, né? Aquele ensino em casa, no lar, que a pessoa estuda em casa, as séries, e depois faz a prova. É como se fosse uma madureza antigamente, estudava, colégio oficial, fazia a prova, se passasse já passava para o ciclo seguinte. A senhora é a favor disso? Olha, a gente tem que testar, fazer provas, porque infelizmente, se você não fizer prova, o aluno não estuda. É uma coisa assim que, se você disser, vocês vão estudar para saber, a maioria dos alunos, tem alguns que estudam para saber, mas a grande maioria estuda para passar na prova. Então, a prova, ela tem que existir, ela tem que existir. Agora, a prova, o que ela muda? Ela muda na forma de aferir esses conhecimentos, né? Os conhecimentos que eram necessários antes já estão ficando obsoletos e você tem que aferir o que do aluno? É a capacidade dele discernir as coisas, a capacidade dele pegar um texto e fazer aquela, como é que se diz? Fazer uma condensação daquele texto, tirar daquele texto o que é de melhor, a capacidade de raciocinar por si próprio, entendeu? Então, é isso que o professor tem que estar focado. Agora, o professor da nova era tem que estar focado. Não aferir o conteúdo exatamente, mas aferir a capacidade do aluno exercitar a sua capacidade, né, de ler, de refletir, de escolha, isso aí que é importante, né? Então, são novos, por isso que eu digo que é muito difícil, né, alguém como eu voltar à sala de aula, porque vai ser um esforço muito grande, porque tudo que eu aprendi e eu tinha antes, eu tenho que jogar fora. Então, eu tenho que fazer uma nova abordagem, né? E isso é para a gente jovem. Eu vou fazer uma nova abordagem para que aferir outros conhecimentos dos meus alunos, porque conhecimento de conteúdo, hoje em dia, já está ultrapassado. Você pega, vai na internet e você descobre tudo o que você quer. Então, você tem que aprender, né, para fazer o aluno aprender a ter posicionamento crítico, saber raciocinar, saber se posicionar, saber ler um texto, porque não é só ler o texto, você tem, como dizia o saudoso Mamorá, você tem texto que você translê em vez de ler. Você está lendo e está entendendo tudo ao contrário. Então, são essas capacidades que o professor tem que ensinar, né? Agora, o ensino nunca mais vai deixar de ser híbrido. Ele não vai voltar a ser só presencial. Isso aí acabou. E chegamos ao final do nosso programa de hoje. Eu quero agradecer à professora, mestre e membro da Academia Maranhense de Letras e Ludovicense de Letras, Célia Costa Fernandes. Quero agradecer também a Meliana Araújo, jornalista aqui da TV UFMA, Lima Coelho, pesquisadora e jornalista. Professora, eu gostaria que a senhora fizesse as últimas considerações, por favor. Olha, Josi, eu gostei muito de falar aqui hoje sobre o que eu mais gosto, que é a literatura, e misturada com uma educação, né? Não aquela educação da pedagogia, mas a educação do dia a dia que a gente vai adquirindo em contato com os jovens. A gente, em contato com os jovens, criança, eu não digo que eu nunca ensinei criança, mas em contato com jovens e crianças também a gente aprende muita coisa, a gente se renova, né?
As coisas velhas que a gente tem na cabeça, a gente vai jogando fora, vai varrendo. E é muito bom falar sobre tudo isso, sobre literatura, dizer, né, o que eu estou querendo fazer, essas esperanças, esses sonhos que eu ainda tenho, né, que eu espero não morrer sem ter completado. Aí eu fico dizendo, não, deixa eu morrer depois que eu acabar isso, né? E isso vai fazendo com que a gente tenha ânimo. Graças a Deus eu estou enfrentando essa pandemia com mais ânimo, eu acho que graças à literatura. E isso é uma coisa que eu agradeço a Deus, que embora tardiamente eu descobri que eu podia escrever. E isso aí para mim foi uma coisa muito boa, né? Foi uma coisa muito boa. E tem me dado alegrias, E espero que continue me dando. E quero também agradecer muito a vocês, são muito simpáticos. O Lima, a Meliane, são muito simpáticos. Gostei muito das perguntas, gostei muito de estar aqui com vocês. Nos veremos, então, em outras oportunidades. Agradeço novamente a participação dos jornalistas, da professora. E o Sem Filtro fica por aqui. E eu te aguardo no próximo programa. Até lá!